Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma, esse é o canal Meditando Direito. Nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito da individualização da pena privativa de liberdade, da dosimetria da pena privativa de liberdade. O processo de dosimetria da pena privativa de liberdade é um processo longo e complexo, cheio de detalhes, por isso eu vou dividir a explicação em alguns vídeos. Este é o vídeo introdutório a respeito da dosimetria da pena privativa de liberdade. Neste vídeo eu vou explicar para vocês alguns conceitos, alguns princípios que são muito importantes para a questão da dosimetria da pena. Esses conceitos e princípios nós precisamos conhecê-los, entendê-los, dominá-los, para que nós possamos depois realizar da maneira correta a dosimetria da pena privativa de liberdade. Vamos lá? Começo preciso inicialmente explicar o princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena é um princípio constitucional, ele está estabelecido no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Lá no artigo 5º, inciso 46, está registrado que a lei regulará a individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena. Mas do que se trata a individualização da pena? Veja, individualizar a pena é calcular esta pena de maneira individual. O que isso significa? Significa que para cada agente criminoso, o juiz realizará o cálculo da pena de maneira individual, de maneira particular, de maneira específica para aquele indivíduo. Ou seja, se diversas pessoas, por exemplo, praticarem um determinado determinado crime em concurso de pessoas, em concurso de agentes, eles não receberão, o juiz não lhes aplicará exatamente a mesma pena. Não. Isso pode até acontecer por uma coincidência, mas não porque o juiz calcule uma pena e aplique de maneira indistinta a todos os agentes criminosos. Isso não. O juiz fará tantas dosimetrias quantos forem os agentes criminosos. Perfeito? O juiz vai calcular a pena daquele crime para cada um dos agentes criminosos que dele participaram. Se foram 3, o juiz fará 3 dosimetrias e assim por diante. Por que isso? Explico. Em primeiro lugar, porque cada um dos agentes tem a sua culpabilidade com relação ao delito. O grau de culpa de cada um, o grau de comprometimento de cada um com aquele evento criminoso não é exatamente o mesmo, mas é diferente. Além disso, existem outras circunstâncias de caráter pessoal que o juiz deverá levar em consideração. Vamos fazer um exemplo para ilustrar e para ficar mais fácil de entender. Façamos uma analogia com uma questão médica. Imaginem que o médico ele tenha vários pacientes que estão acometidos de uma determinada enfermidade e ele deve prescrever, ele deve administrar uma determinada medicação a todos esses diversos pacientes. O médico certamente não vai prescrever, não vai administrar a mesma dose de medicação a todos os pacientes. O médico vai calcular a dose de medicação que cada paciente necessita receber para se curar da enfermidade que o acomete. O médico vai levar em consideração algumas questões muito importantes, como, por exemplo, o sexo da pessoa, se é homem ou se é mulher, a idade, se é idoso, se é de meia idade, se é jovem, se é uma criança. Vai levar em consideração a estrutura física. É alguém grande, é alguém pequeno, é alguém gordo, é alguém magro. O médico vai levar em consideração outros fatores ainda, como se essa pessoa possui ao mesmo tempo uma outra enfermidade ou não, se é uma enfermidade única, se a pessoa já foi acometida anteriormente daquela mesma enfermidade ou não. Levando tudo isso em consideração, o médico vai calcular exatamente a dose de medicação que cada paciente precisa receber. Pois o juiz age da mesma maneira com relação ao crime. A pena
tem um caráter de retribuição ao agente criminoso, ao mal que o criminoso praticou contra a sociedade, um mal injusto. A sociedade, através do Estado, reage com um mal justo que é a pena, mas a pena também tem um caráter de prevenção, ou seja, objetiva-se através da pena estimular o agente criminoso a refletir sobre a sua conduta, sobre o seu ato e retornar, depois de cumprir a pena, ao convívio em sociedade, transformado, melhorado, evoluído e disposto a não reincidir, a não cometer mais delitos. Pois bem, as pessoas hão de receber quantidades diferentes de pena para atingirmos esse fim. O juiz vai calcular exatamente a quantidade de pena que cada um mereça, cada um necessite receber. Isso é a individualização da pena. Como o juiz faz a individualização da pena? O juiz faz a individualização da pena através do processo de dosimetria, que é o cálculo da dose, que é o cálculo de pena que cada indivíduo deve receber. Essa dosimetria ela é disciplinada no Código Penal. Nós adotamos para a dosimetria da pena privativa de liberdade um sistema que é chamado de trifásico. Trifásico porque o juiz percorrerá 3 fases, 3 etapas para chegar à quantidade de pena que ele vai aplicar a cada agente criminoso. Antes de nós avançarmos sobre esse sistema trifásico, de nós analisarmos cada uma das etapas, cada uma das fases, nós precisamos primeiro compreender alguns conceitos, compreender alguns elementos. Vamos a eles. Primeira coisa, para que uma conduta possa ser considerada criminosa, nós sabemos que é preciso que ela esteja prevista numa lei penal incriminadora. Isso é uma decorrência do princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal é um princípio que se forma a partir da união do princípio da legalidade com o princípio da anterioridade. Nós somamos o princípio da legalidade com o princípio da anterioridade e formamos com estes 2 princípios o princípio da reserva legal. Esse princípio da reserva legal, ele está inserido, ele está registrado no artigo 1º do Código Penal, que é lá de 1940. Ele também foi inserido pelo legislador constituinte originário no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E o que determina o princípio da reserva legal? Ele determina que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Uma conduta qualquer, para constituir um crime, deve estar, então, previamente definida numa lei penal incriminadora como crime. Na lei penal incriminadora, nós encontramos 2 partes. Toda lei, toda norma penal incriminadora tem 2 partes, o preceito primário e o preceito secundário. No preceito primário, nós encontramos o tipo. E o que é o tipo? A descrição da conduta penalmente relevante. No preceito secundário, nós encontramos a sanção, quer dizer, aquela pena que será ligada ao crime que está descrito no tipo. Então veja, no preceito primário da norma penal incriminadora, nós encontramos o tipo. O que é o tipo? A descrição da conduta penalmente relevante, a descrição da conduta que despertou o interesse do direito penal. Por quê? Porque ela lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado, um bem jurídico que o direito penal pretende proteger. É a conduta típica. Para que uma conduta que alguém pratique seja considerada crime, é preciso que ela se encaixe, que ela se amolde, que ela se encaixe com perfeição no modelo legal de conduta de crime que está definido na lei penal incriminadora. Só constituem crimes aquelas condutas que, quando praticamos, elas se encaixam no tipo penal incriminador. Mas e a conduta que nós praticamos e que não se encaixa no tipo penal incriminador? Ela é uma conduta atípica, ela é um indiferente penal. Então, por exemplo, matar alguém é uma conduta típica, porque se encaixa na descrição legal, no modelo de crime
que está previsto no artigo 121 do Código Penal. Mas estarmos aqui agora gravando uma videoaula ou assistindo esta videoaula é um fato atípico e louvável até. Tudo bem? Este tipo, ele possui uma estrutura. Este tipo, nós chamamos ele de tipo legal ou tipo incriminador. É a descrição da conduta penalmente relevante. A descrição da conduta que desperta o interesse do direito penal por lesar ou expor a perigo de lesão um determinado bem jurídico. Este tipo legal, este tipo incriminador, ele tem uma estrutura. Esta estrutura, ela apresenta sempre dois elementos que são fixos, dois fatores que são fixos. O primeiro é o núcleo ou verbo. Todo tipo possui um núcleo ou verbo. Que é o quê? O verbo mesmo da língua portuguesa. Porque veja, o tipo vai descrever uma conduta e as condutas na nossa língua são reveladas através dos verbos. Então, o núcleo ou verbo é o verbo daquele tipo que revela a conduta, como matar, subtrair, ofender. Isso é um verbo. Então, todo tipo conterá pelo menos um, às vezes tem até mais, mas pelo menos um núcleo ou verbo. Não existe tipo sem núcleo ou verbo. Mas não é possível definirmos um crime apenas com um núcleo, com um verbo. Só o verbo, sozinho, não tem como descrever uma conduta criminosa só com um verbo. Por exemplo, matar, subtrair, ofender, não tem como. Só o verbo não. Então, a este núcleo ou verbo, nós agregamos outro fator, que são os elementos ou elementares. Os elementos ou elementares são fatores que são inseridos no tipo junto com o núcleo ou verbo para complementar a descrição da figura típica, para permitir que compreendamos a figura típica. Então, todo tipo penal incriminador, todo tipo legal, ele tem pelo menos um núcleo ou verbo e ele também tem elementos ou elementares. Todo tipo incriminador, todo tipo legal tem isso. Pronto. Agora veja, o que nem todo tipo tem, alguns apresentarão, outros não, são as circunstâncias. Circunstâncias são fatores que às vezes, o legislador acrescenta ao tipo. Para quê? Para fazer aumentar ou diminuir a pena de um determinado crime. Então, circunstâncias são fatores acessórios que, às vezes, o legislador acrescenta a um tipo para fazer aumentar ou para fazer diminuir a pena de um crime. Então, veja, todo tipo legal, todo tipo incriminador tem núcleo ou verbo. Todo tipo legal, todo tipo incriminador tem elementos ou elementares. Nem todo tipo, somente alguns, somente às vezes, terão circunstâncias. Tudo bem? Então, todo tipo tem núcleo ou verbo, elemento ou elementares e, às vezes, alguns tipos apresentam circunstâncias. Tudo bem? O núcleo ou verbo é muito fácil da gente identificar, porque nós já estamos acostumados com a língua portuguesa, nós percebemos facilmente quando lemos um tipo penal incriminador, onde é que está o verbo, onde é que está o núcleo, isso é muito fácil. O que talvez não seja tão simples assim é diferenciar um fator para saber se ele está ali exercendo a função de elemento ou a função de circunstância. Nós precisamos então aprender a identificar esses fatores para verificar se eles constituem dentro daquele tipo uma elementar ou dentro daquele tipo eles constituem uma circunstância. Como nós fazemos isso? Existe um processo bastante simples para fazermos essa apuração. Explico. Mentalmente, num exercício do intelecto, nós vamos ler o tipo penal incriminador, nós vamos pegar aquele determinado fator que nós desejamos analisá-lo e mentalmente, num exercício mental, nós vamos retirar aquele fator.
e nós vamos então verificar qual a consequência que daí decorre. Qual a consequência que decorre da eliminação daquele fator. Se ao eliminarmos aquele determinado fator, deixar de existir crime, retirei aquele fator, pronto, não existe mais crime, aquele fator constitui uma elementar daquele tipo, uma elementar daquele crime. Se retirando esse determinado fator, a conduta continuar a ser crime, mais um crime diferente, houver uma desclassificação do crime por conta da eliminação daquele fator, estamos diante também de uma elementar daquele crime, de uma elementar daquele fator. Agora, se retirando este determinado fator, a conduta continuar a ser crime e continuar a ser exatamente o mesmo crime, nós estaremos então diante de uma circunstância. Se retirando este fator continua a ser crime, exatamente o mesmo crime, e a única coisa que muda é a quantidade de pena, nós estamos diante de uma circunstância. Vamos a alguns exemplos para ficar mais fácil da gente perceber. Vamos ao artigo 121 do Código Penal. No artigo 121, nós temos o crime de homicídio, que está lá definido no tipo penal incriminador, no caput, da seguinte maneira: matar alguém. Matar alguém. Este é o tipo do homicídio, matar alguém. Pois veja, matar, evidentemente, é o núcleo ou o verbo, mas eu quero analisar esse fator alguém. Alguém é o que no crime de homicídio? É elementar ou é uma circunstância? Como que eu faço? Eu retiro alguém? O que sobrou? Só matar. Evidentemente, não é crime. Não tenho como descrever uma conduta criminosa apenas com um verbo. Matar o que é crime? Matar formiga é crime? Matar barata é crime? Matar um boi é crime? Matar o tempo é crime? Matar aula é crime? Não temos como definir uma conduta criminosa apenas com um verbo. Então, se eu retiro este fator, o alguém, se eu retiro do crime de homicídio, a conduta deixa de ser crime. O que acontece mesmo quando deixa de ser crime? Retirei o fator, deixou de ser crime, então este fator é o quê? É uma elementar. Então veja, alguém é uma elementar do crime de homicídio. Alguém é uma elementar do crime de homicídio. Fácil assim. Vamos a um outro exemplo. Vou pegar o crime de infanticídio do artigo 123 do Código Penal. Está lá escrito: matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Quero analisar o estado puerperal. O estado puerperal é um estado psicológico que acomete exclusivamente as mulheres por ocasião do parto. Ele decorre das mudanças hormonais e psicológicas que ocorrem na mulher por conta da gravidez. Esse estado puerperal acomete todas as mulheres e na maioria delas é uma pequena perturbação psicológica que dura alguns instantes, em algumas outras é mais intenso, podendo durar horas, dias, semanas e até mês. Esse estado puerperal, ele não retira da mulher a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com essa compreensão, mas perturba a sua mente. E por isso o legislador entendeu que se a mulher mata o seu próprio filho durante o parto ou logo após, sob influência do estado puerperal, ela merece receber uma pena menor. Perceba, no crime de homicídio, a pena básica é de reclusão de 6 a 20 anos. No infanticídio, é uma pena de detenção de 2 a 6 anos. A pena deixa de ser de reclusão e passa a ser de detenção, que é mais branda. Deixa de ser uma pena de 6 a 20 para ser uma pena de 2 a 6 anos. Perfeito? Mas eu quero analisar o estado puerperal. No infanticídio, o estado puerperal, ele é uma elementar ou ele é uma circunstância? Vamos analisar? Retiramos mentalmente o estado puerperal. O que é que sobrou? Matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Ora, isso é crime?
Continua sendo crime. O mesmo crime? Não, crime diferente. Qual crime? Passou a ser homicídio. Se eu retiro o fator e continua sendo crime, mas um crime diferente desclassificou, estamos então diante de uma elementar. O estado puerperal é uma elementar do crime de infanticídio. Agora vejam, por exemplo, o motivo fútil no homicídio. Eu tenho um crime de homicídio fútil, qualificado pela futilidade do motivo. Se eu retirar o motivo fútil do homicídio, continua sendo crime? Continua. Exatamente o mesmo crime? O mesmo crime. Exatamente o mesmo crime. O que mudou? Somente a pena. Então, estamos diante de uma circunstância e não de uma elementar. Estamos diante de uma circunstância. Tudo bem? É assim que a gente descobre. Tira o fator, deixa de ser crime, nós estamos diante de uma elementar. Continua sendo crime, mas um crime diferente, estamos diante de uma elementar. Continua sendo crime, mas com uma pena diferente apenas, é o mesmo crime, só mudou a pena, estamos diante de uma circunstância. Tá bom? No próximo vídeo eu venho explicando a diferença entre as circunstâncias. Bom estudo, muito obrigado, beijo no coração.